A paz do Senhor a todos, louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para meditar um pouco na palavra do Senhor. Como é do conhecimento de todos, nesse primeiro trimestre de 2021 nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a revista da CPAD, das Assembleias de Deus no Brasil. E próximo domingo, dia 7 de março, nós estaremos estudando a lição número 10. Olha só o tema desta lição. Olha isso. O Senhor Jesus cura hoje. O Senhor Jesus cura hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho esse tema, né, e aí esse tema, o Senhor Jesus cura hoje, aí você vai para a leitura diária aqui, que toda a lição tem, né? Tem 6 leituras diárias, que vai de segunda a sábado para a gente meditar, e é nessa leitura diária que nós vamos meditar. E a nossa leitura está no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, tá bom? E o autor da revista, ele colocou, digamos, um subtema para esse versículo. Ele colocou assim, ó: a cura de enfermidades é uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Glória a Deus. E é verdade. Mas essa promessa, ela tem exigências. E é esse versículo, ele vai trazer, ele vai dizer quais são essas exigências. Vamos ler? Vamos lá. Êxodo 15, versículo 26. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Louvado seja o nome do Senhor. Já perceberam as exigências aqui nesse versículo? Para o tema que o autor disse, a cura de enfermidades é uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Mas vamos ler o versículo 27 para concluir, porque esse é o último versículo desse capítulo 15 de Êxodo, que diz assim, ó, 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Esta lição, que tem como tema o Senhor Jesus cura hoje, e a nossa leitura diária de Êxodo 15, 26, tem tudo a ver com esse tema. O Senhor Jesus cura hoje. Então, essa lição aí diária é do dia 1º de março, hoje, segunda-feira. E quando o tema da lição diz assim, o Senhor Jesus cura hoje, e você vai lá para esse capítulo, para esse versículo de Êxodo, que o Senhor vai fazer algumas exigências, mas antes de entrar nesse assunto, propriamente dito, nesse versículo, e ao mesmo tempo também já, o que eu vou falar tem a ver, é que o Senhor Jesus cura hoje. Jesus curou quando esteve aqui. Jesus operou maravilhas no meio do povo. Jesus não escolheu pessoas. Jesus não saiu, digamos, eu vou para ali, para o meio daquele povo, que esses merecem ser curados, mas aqueles lá não merecem. Não, Jesus saiu caminhando, e por onde ele caminhava, ele se enchia de íntima compaixão e saía curando, libertando endemoniados,
dando vistas aos cegos, dando audição aos surdos, dando palavra aos mudos, enfim, ressuscitando os mortos. E Jesus não fazia acepção de pessoas, porque ele se enchia de íntima compaixão. Sem contar que ele salvou milhares e milhares de almas para o reino, porque essa é a missão de Jesus, salvar almas para o reino de Deus. Mas como ele se enchia de íntima compaixão, ele curava as pessoas. Mesmo que depois muitas pessoas que eram curadas não seguiam Jesus, não estavam nem aí, recebiam a cura e pronto. Muitos não quiseram conversa com Jesus, mas Jesus não ligou para isso. Então, quando a gente olha para esse versículo, e a gente vai lembrar lá de Israel, aí a gente vai lembrar de deserto. Deserto. Deserto é um lugar de prova. Deserto onde Deus prova o seu povo. É no deserto que Deus prova o povo para que o povo aumente a sua fé. É no deserto, meus irmãos, o deserto é uma escola preparatória para entrar na terra prometida. O mundo aqui, este mundo que nós vivemos, é um deserto. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo para nós, e ainda diz para nós hoje, porque Ele é eterno, é que nós vamos passar por muitas provações. Porque aqui é uma escola preparatória para você entrar na Canaã celestial, assim como Deus preparou o seu povo para entrar na Canaã celestial. E Deus preparou, aliás, Deus queria preparar o seu povo. O deserto era uma escola preparatória. Mas por causa da murmuração, muitos ficaram para trás. Aliás, da geração que saiu do Egito, apenas, da geração acima de 20, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida, na Canaã. Nem Moisés entrou, mas não porque Moisés murmurou. É porque ninguém pode ter tudo. Moisés já tinha, a missão de Moisés era conduzir o povo pelo deserto. Deus nunca disse para Moisés, Moisés, tu vai conduzir o povo pelo deserto e tu vai entrar. Deus não prometeu isso para Moisés. Se Deus tivesse prometido isso, ele tinha cumprido a sua palavra, que Deus é fiel, ele é fiel à sua palavra. Então, o deserto ali, Deus estava treinando, digamos assim, o seu povo, para o povo fortalecer a sua fé, para que o povo pudesse entrar em Canaã cheio do poder de Deus, cheio com a lei de Deus no seu coração. E quando a gente olha aqui o tema que o Senhor Jesus cura hoje, que o texto vai falar, aí Deus vai exigir do povo, olha, se vocês inclinarem seus ouvidos, se vocês inclinarem seus ouvidos aos meus mandamentos, se guardarem todos os meus estatutos, se vocês ouvirem atento à voz do Senhor, nada do que aconteceu com o Egito vai acontecer com vocês. Nenhuma daquelas enfermidades que eu coloquei sobre o Egito, eu vou colocar sobre vocês. Mas tinha essa exigência. Ou seja, vocês precisam me obedecer. A obediência. E Jesus e Deus prometeu ao povo que nenhuma enfermidade estaria sobre o seu povo se eles obedecessem. E hoje, Jesus quer continuar operando no meio da sua igreja. Jesus quer continuar operando e Jesus está operando no meio da sua igreja. Mas Ele quer continuar ainda mais. Ele quer operar cada vez mais, salvando almas para o seu reino, curando os enfermos através da intercessão da sua igreja. Que Jesus Cristo diz que nós somos, a igreja dele está aqui, nós somos representantes de Jesus aqui. A igreja de Jesus Cristo é intercessora. Então, quando essa igreja ora por alguém que está enfermo, mesmo que esse alguém não seja crente, Jesus vai lá e cura, para mostrar o poder de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Então, Jesus continua operando hoje.
E lá no deserto, Deus estava prometendo ao povo, olha, vocês me obedeçam, vocês sigam meus estatutos, vocês sigam meus mandamentos, que nenhuma enfermidade virá sobre vocês, nenhuma enfermidade, mas vocês precisam obedecer. E aí, quando o povo sai do Egito, e aí o Senhor vai operar, vai mostrar logo o seu poder, né, o seu grande poder ali na travessia do Mar Vermelho, para o povo ver que Deus é esse que estava tirando o povo do Egito, e Deus vai lá e abre o Mar Vermelho. Um grande milagre, uma grande maravilha que Deus operou, né? Eu fico imaginando como é que é aquela cena do povo passando a seco no meio do mar, e as paredes de água aqui do lado, o povo passando aqui, olhando, talvez todos abismados com aquela cena, e pensando, meu Deus, né? E pensando, que poder é esse? Que Deus é esse que nós servimos? Que grande poder esse Deus tem? O povo, se eu estivesse passando, pensaria isso ou não pensaria? Aí o povo passa. Mas interessante, meus irmãos, que nem isso. Esse grande poder de Deus, esse poder operado naquele momento ali, na travessia do Mar Vermelho, foi suficiente para preparar o povo, para aumentar a fé do povo para as lutas diárias que o povo ia ter no deserto. Interessante, né? E aí você vai ver logo que quando eles saem, passa pelo Mar Vermelho, eles caminham 3 dias pelo deserto até chegar em Mara, nas águas amargas, por isso que o nome é Mara, porque as águas eram amargas. Meus irmãos, meus amigos, a caminhada pelo deserto é dura. A caminhada pelo deserto é penosa, é sacrificial, sim. É por isso que esse mundo aqui, nós estamos aqui de passagem. Nós aqui vamos passar ainda muitas provas, mas essas provas é para nos preparar, é para nos fortalecer, é para aumentar a nossa fé em Deus. É um preparatório, como eu já disse antes, para entrar na Canaã celestial. Deus estava treinando o seu povo para isso no deserto. Mas aí, quando o povo chega, mesmo depois de ter assistido o poder de Deus na travessia do Mar Vermelho, o povo chega em Mara, e aí olha, as águas são amargas, aí o povo diz para Moisés, e aí Moisés, o que é que nós vamos beber? Ele vai dizer isso lá no capítulo, no versículo 24, né? Ele vai dizer assim, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Olha, meus irmãos, e a todos que nos assistem, ser líder não é fácil. Porque quando acontece qualquer coisa, vou trazer agora para o nosso dia, quando acontece qualquer coisa na igreja, o que é que as pessoas dizem? Procura o pastor. Vai lá no pastor que ele resolve. Ser líder não é fácil, meu irmão. Ser pastor hoje, aliás, não só hoje, desde a igreja primitiva, não é fácil. Porque quando acontece qualquer coisa na igreja, as pessoas mandam correr para o pastor. Vai lá no pastor. Não diz assim, vai lá no Edivano, auxiliar da palavra. Vai lá no Hilton, presbítero. Vai lá no Anchieta, outro presbítero. Vai no Mauro, diácono da igreja. Não. Vai lá no pastor Paulo, que é o nosso pastor da nossa congregação. E aí, por isso que ser líder é difícil. Ser pastor de um rebanho de Deus, cuidar do rebanho que o Senhor colocou nas mãos é difícil. É preciso, é por isso que nós precisamos orar pelos nossos pastores. Nós precisamos clamar a Deus pelos nossos pastores. A liderança, pessoal, é difícil, é complicado. E a igreja de Jesus Cristo nesse dia está complicada. Mas aí quando o povo vai para Moisés, e aí é o seguinte, o povo murmura contra Moisés. Mas quando o povo murmura contra Moisés, e Moisés, por ser um homem de Deus, por ser um representante de Deus,
por ser o líder espiritual desse povo, quando o povo murmura contra Moisés, o povo está murmurando contra Deus, o povo está pecando contra Deus. Então, quando alguém murmura contra o pastor, quando alguém vai reclamar do pastor, vai murmurar sobre algum acontecimento na congregação, na igreja, ele está murmurando contra Deus, é um pecado contra Deus, não é contra o pastor. Então, ser líder não é fácil. Ser líder na vida secular não é fácil. Eu fui diretor de uma escola pública durante 8 anos e qualquer besteirinha que acontecesse, mandava lá para minha sala, vai lá na sala do Edivan. Não, o Edivan resolve. Chega, estourou ali uma torneira, quebrou. Corre lá na sala do diretor que ele resolve. Aí quando o diretor não resolve, ia para onde? Para o seu superior, a SEDUC, Secretaria de Educação. Então a mesma coisa, guardar as suas devidas proporções, é claro, eu estou falando da vida secular, mas trazendo para a vida espiritual é assim. Qualquer problema na igreja, na congregação, vai para o pastor. Ah, mas o pastor não resolve. O que é que o pastor faz? Clama a Deus. O povo murmurou contra Moisés. O Moisés não podia resolver aquela situação. Aí o que é que o que Moisés fez? Clamou a Deus. Moisés, pega um lenho e joga na água. E a água que eram amargas, as águas que eram amargas se tornaram doces. Parece até uma prefiguração da cruz de Jesus Cristo, né? Que ela nos redime, ela nos transforma e transforma, além de nos transformar, nos redimir, ainda torna as nossas amarguras em coisas doces. E o que mais o que nós podemos extrair desse versículo, dessa lição, tá quente aqui, viu, meus irmãos? O negócio aqui é quente mesmo. Mas o que nós podemos extrair dessa lição aqui, é que o povo não entendeu naquela época o que Deus queria dele. O povo nenhum momento atentou para que realmente Deus queria. O que Deus queria do povo naquela época é a mesma coisa que Deus quer de nós hoje. Que Deus queria que o povo reconhecesse: Moisés, nós somos totalmente dependentes de Deus, Moisés. E a mesma coisa o Senhor quer de nós hoje. Sinceridade ao dizer: nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não podemos caminhar, dar um passo sem Deus. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Tudo que nós fazemos, nós precisamos da permissão, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Era isso que Deus queria que o povo reconhecesse. Mas o povo preferiu murmurar. A murmuração afasta a bênção de Deus. Eu sempre digo, eu não murmuro jamais. Eu posso passar por problemas, eu posso até reclamar com o meu chefe do meu coisa, mas no sentido de procurar melhoria e tal, mas reclamar do meu emprego, que eu ganho mal, ou que eu trabalho demais, eu não sei. Isso é murmurar e reclamar para Deus, isso é murmuração. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo meu trabalho. Então, o que Deus queria era isso. Resumidamente, esse versículo está dizendo: povo de Israel, vocês ainda não perceberam o deserto. No deserto você não vai encontrar comida. Quando você imagina deserto, meus irmãos, a gente imagina que é um local que não tem água, que não tem comida. Muito embora o texto aqui do versículo 27 diga que em Elim tinha água, né? Mas quando você imagina deserto, você imagina uma coisa totalmente descampado. Você não imagina que ali você vai encontrar água, que você vai encontrar comida. Então, quando Deus leva o seu povo pelo deserto, Ele está pedindo para que o povo reconheça que são totalmente, que as pessoas, que Israel, que os israelitas eram totalmente dependentes de Deus. Era isso que Deus queria. E por isso que Deus fala em obedecer. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós ouvimos seus estatutos, quando nós atentamos para a voz do Senhor, nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. E aí Ele vai dizer aqui: se vocês me obedecerem meus estatutos, guardarem meus estatutos, nenhuma enfermidade que foi sobre o Egito vai vir sobre vocês. Então,
O Jesus, o Deus que operou milagres aqui, é o mesmo Deus que opera milagres hoje. O Jesus, o Senhor Jesus que curou quando esteve aqui entre os homens, é o mesmo Jesus de hoje que quer operar e continua operando no meio da igreja. Então, a lição, o tema geral dessa lição, desse versículo, é para dizer, mostrar para o povo que o povo precisava reconhecer a total dependência de Deus e não murmurar. Aí você vê, olha, Deus é tão misericordioso, como o deserto era um aprendizado e Deus havia prometido que ia levar o seu povo até Canaã e ele não ia falhar na sua promessa, porque ele é fiel à sua palavra. O povo sai de Mara e no próximo lugar que eles chegam, que aqui tinha lá, água e palmeiras. 12 fontes de água e 70 palmeiras. 12 fontes, uma fonte para cada tribo. Olha que coisa maravilhosa. Hein? E o povo murmurando. Mas Deus, o povo murmurou, mas lá na frente Deus mostrou. Olha aqui, vocês poderiam ter vindo direto para cá. Se não fosse a murmuração de vocês, vocês teriam vindo direto para cá, para essas fontes de água e sombra. Mas vocês murmuraram. Vocês murmuram, vocês saíram, passaram pelo Mar Vermelho e continuaram murmurando, né? Vocês continuaram murmurando. Aí vieram para cá, viram as águas amargas. Vocês só vieram para cá porque vocês estavam murmurando e continuaram murmurando. Mas ele é tão misericordioso que lá na frente Deus mostrou. Está aqui, ó. Se vocês não tivessem murmurado, vocês tinham vindo direto para cá. Mas o povo não cessou de murmurar. Tanto que daquela geração só entrou Josué e Caleb na terra prometida, não é? Mas é assim, a murmuração afasta a bênção de Deus. Afasta, meus irmãos. A murmuração afasta a bênção de Deus. Então, essa é a palavra para a nossa meditação. A palavra do Senhor, o Senhor trouxe aos nossos corações para trazer para vocês, para nossos irmãos ou para qualquer pessoa, para você que está nos assistindo, independente da sua fé, da sua crença. Se você teve a oportunidade de ouvir esse vídeo, que você possa guardar essa palavra, né? Aliás, quando falar em guardar a palavra, se a gente olhar para esse versículo, olha o que Deus diz, vou até ler de novo, e diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, e nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Olha isso. Meu irmão, você que está nos ouvindo, Deus queria escrever a sua lei no coração do povo, antes mesmo de Moisés escrever. Ou seja, Deus queria que o povo guardasse a sua lei no coração, antes mesmo dela ser escrita por Moisés. Porque isso aqui veio antes da lei, antes da lei escrita. Então essa lei, Deus já queria que o povo tivesse no seu coração. Não é maravilhoso isso? Então essa mesma lei que o Senhor queria que o povo já tivesse no seu coração, é aqui que Ele quer que nós guardemos no nosso coração. Que nós possamos guardar esta palavra e meditar nesta palavra do Senhor. E aqui eu agradeço a oportunidade, agradeço a você que tirou um pouquinho do seu tempo para assistir esse vídeo, e que Deus possa proteger você e sua família, e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir, e Ele irá nos permitir, porque é para a glória dEle, a honra é dEle, o louvor é para Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Que se estende e me abençoa.